tudo bem? Nós falamos no nosso último vídeo sobre mente transformada. E quando nós lemos ali no livro de Romanos, um pouco antes ali no início, nos primeiros 5, 6 capítulos, nós vemos Paulo falando sobre uma transformação genuína. E essa transformação, ela vem do nosso interior, porque aquilo que a gente fazia antes, a gente não deve fazer mais. E essa transformação, ela parte do nosso interior. Nós temos falado que existe um sonho, um plano de Deus que está no nosso interior, bem assim como você é. Porém, o pecado, a sujeira, tudo aquilo que aconteceu no nosso caminhar, na nossa trajetória, nos fez esquecer, desviar um pouco desse plano e do chamado do Senhor. E é por isso que nós precisamos voltar à origem, voltar à essência, e essa essência é uma essência divina. Assim como o sopro de Deus foi nos dado, a essência divina já existe dentro de nós. E muitas vezes a gente pensa que não é preciso mudar. Deus me aceita assim como eu sou. Sim, Deus te aceita assim como você é. Mas a partir do momento que você anda, que você caminha com Deus, que você conhece um pouco mais do Senhor Jesus e permite que o Espírito Santo domine e conduza a sua vida, aos poucos você é transformado. E é isso que faz a diferença. Quando Paulo fala de velha, de nova criatura, ele está dizendo exatamente isso. À medida que nós permitimos que Jesus entre na nossa vida, essa transformação ela vem. Então, bem assim como você é uma essência, a essência de Deus que está em você. E é essa essência que nós precisamos resgatar. Continuando ali nos escritos de Paulo, um pouco mais à frente, ele nos ensina que à medida que nós conhecemos o Senhor, nós somos transformados, até o ponto de refletir a imagem de Cristo. Refletir a imagem de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Se nós declaramos que somos cristãos, nós andamos e vivemos segundo os ensinamentos e os princípios que Cristo deixou. Viver como Cristo nessa terra é um desafio. É algo a ser vencido dia após dia. Assim, Paulo, quando fala do espinho na carne, quando ele fala de todas as lutas que ele tinha que vencer dia após dia, é da mesma forma que acontece conosco. Nós temos uma luta diária, nós temos que vencer dia após dia, vencer a nossa velha natureza, a nossa mente que insiste em raciocinar e pensar da forma antiga. Nós temos que vencer tudo isso, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser e começar a viver da maneira que agrada a Cristo. Mais à frente também, Paulo diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele já tinha conseguido vencer todas essas questões que ele tinha no seu interior, com o seu velho homem, ele conseguiu vencer. Por isso ele declarou esse verso. E às vezes a gente declara muito, já não vivo eu, Cristo vive em mim, mas dia após dia as nossas atitudes não representam a Cristo. Então é por isso que é preciso voltar à essência. Paulo, antes conhecido como Saulo, era um velho homem. A partir do momento que ele conheceu a Jesus, que ele começou a caminhar com Cristo, que ele começou a entender o chamado e viver aquele chamado, ele mudou até de nome. O Senhor deu um novo nome, Paulo. Então, a partir daquele momento, tudo se fez novo. É isso que o Senhor ele quer, buscar a essência que já está em você. O Paulo já existia dentro de Saulo, mas Saulo não sabia. Até o momento que ele caiu do cavalo, que o Senhor permitiu que ele tivesse um encontro, um momento de enxergar realmente quem ele era. E assim o Senhor faz com cada um de nós. Ele nos coloca de frente para um espelho, ele nos confronta para que nós possamos nos enxergar assim como nós somos. Perceber todos os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. E a partir daí, através da ajuda do Espírito Santo, nós somos transformados, até que possamos refletir a imagem de Cristo. Por isso, bem assim como você é, existe aquilo que Deus já plantou, aquilo que Deus já escolheu que você seja. Basta você encontrar, você discernir o chamado, o propósito de Deus, você encarar.
Encarar é um desafio. É você olhar para aquilo que você é e começar a buscar a mudança, a transformação, dia após dia. Assim você consegue. Assim vai chegar o tempo que você vai escrever como Paulo: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Se você quer declarar isso, se você quer colocar isso estampado no seu peito, é preciso viver, é preciso buscar a mudança, é preciso vencer a luta diária, a luta contra o velho homem, contra a velha natureza, contra os antigos pensamentos, contra todas as atitudes que você tinha antes de Cristo, porque elas nunca deixam de existir, mas você consegue vencê-las através do Espírito. Então, te convido a fazer isso. Alimentar o seu espírito na palavra. Alimentar o seu espírito direto do trono, da fonte de água viva que está em Jesus. Alimente-se no Senhor. Esqueça das coisas passadas. Busque o novo que Deus tem. E, com certeza, o chamado, o propósito e o sonho que Deus escreveu para a sua vida vai se tornar realidade. Assim como Paulo, que fez tantas coisas, por causa dele nós estamos aqui hoje. Por causa de Paulo, o evangelho chegou até nós. Ele cumpriu o chamado. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Olhe no espelho, veja aquilo que precisa ser mudado. Entenda aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Encare a sua luta diária com força e perseverança, porque a palavra diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A sua vitória já está garantida desde a cruz. Quando Jesus foi ali, ele nos entregou a vitória. Então agora é hora de você encarar a sua luta diária, vencer o seu velho homem e buscar o novo que Deus tem para você. Então, vida transformada, mente transformada é vencido dia após dia. E muitas vezes o velho homem ele floresce, sem nem mesmo a gente ver. Por quê? Porque existem áreas nas nossas vidas que precisam de mudança. Por isso você pode, você consegue. O Senhor diz que capacita os seus. Então é hora de vencer, é hora de buscar o propósito, é hora de olhar no espelho, enxergar o que precisa mudar, ouvir do Espírito, porque o Espírito nos direciona e caminhar em frente. Bem assim como você é, o Senhor tem algo para realizar. Através de você, através da transformação que Ele vai fazer na sua vida. Porque com certeza isso vai ser um testemunho para muitos. Muitos que estão ao seu redor, muitos que te conhecem, muitos que caminham com você dia após dia. Medite, leia nos escritos de Paulo, Romanos, Coríntios. Ali tem muito ensinamento, tem muitas palavras que nós precisamos viver e praticar dia após dia. Medite na palavra de Deus, se alimente da palavra, que com certeza você vai se tornar mais do que vencedor. Um abraço e te encontro no próximo vídeo.